Os debates políticos têm como objetivo mostrar as propostas dos candidatos à eleição para o povo. Para esse tipo de evento é necessária uma organização antes, durante e até mesmo após o debate. Confira agora como funcionam os bastidores de debates eleitorais. Você sabe como são os bastidores de um debate político? A equipe do Edição Extra veio cobrir o debate eleitoral dos candidatos à Prefeitura da cidade de São Paulo, que aconteceu na TV Gazeta no dia 1º de setembro. O evento reuniu os candidatos Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Pablo Marçal, do PRTB, Tabata Amaral, do PSB e José Luiz da Atena, do PSDB. O debate contou com a presença de diversos profissionais da imprensa e algumas regras foram estipuladas. Quando você prepara um debate, na verdade você pensa num roteiro para que haja troca de informações, confronto de ideias, apresentação das propostas para a cidade. Por isso que nós abrimos espaço para a participação do público através de perguntas que foram escolhidas. Então as pessoas mandaram as perguntas para a gente e selecionamos os temas que os candidatos deveriam falar. Os convites, né, a parte dos partidos e a parte política ficou a cargo da produção do jornalismo. A parte de convidados, no caso a imprensa, ficou sobre nossa responsabilidade. Depois tem toda a parte operacional, que aí toda a redação estava envolvida. Você tem a parte de cenografia também, de você preparar o teatro para receber todos. Aí você tem a questão de segurança externa de convidados. Organizar a logística da chegada era uma questão preocupante, principalmente pela questão de segurança, né? Então a gente tinha um contato na garagem, a gente sabia que todos iam chegar pela garagem. Então ficava uma pessoa da equipe lá, avisando, olha, chegou tal candidato, sobe ou espera um pouco. A gente pedia, olha, espera um pouco, tem esse determinado candidato ainda está na entrevista. Liberava o candidato, já combinava, né, ó, pode liberar o segundo candidato, justamente para não ter esse encontro. Debate 2024, 2, EIA, IA, 2, EI. Existe um treinamento como se fosse realmente no dia, se você pudesse contar como que funciona? Piloto, né? Você vai lá para ver como é que funciona a organização, como é que chama, porque tem sorteio, então tem que sortear o candidato em determinados blocos, ou nos outros é a pergunta que tem a participação, tem que chamar um intervalo, tem que fazer abertura, encerramento, você dá uma ensaiada, inclusive, nas broncas que você pode dar para quem estoura o tempo, então tem que ser, corta o microfone, se não cumprir aquilo, se sair do púlpito, tudo isso treinado antes, agora na prática é outra história, né? Candidato, por favor. Candidato Ricardo Nunes, por favor, vamos cortar o microfone. A gente teve ali em torno de 60 veículos credenciados, então a gente chegou no nosso limite. Então é importante que nesse trabalho a gente teve que fazer um filtro, né? Então, por exemplo, tinha veículos que estavam tentando credenciar 4 repórteres e a gente teve que fazer um filtro. Até o último segundo aqui a gente está acompanhando o que eles postaram no Instagram, o que eles postaram no TikTok, nas redes, o que as assessorias estão dizendo. Então é um trabalho contínuo, assim, é um acompanhamento contínuo mesmo do dia a dia deles, do que eles postam, do que eles falam principalmente. O evento ele é feito no detalhe e a gente precisa pensar no detalhe. Até mesmo um microfone ali para a imprensa, né, na hora ali das entrevistas, a gente precisa de um apoio. Então a gente tem que pensar na fita que vai prender o microfone, né, no café, se ele está frio, se ele está quente. Inclusive, entre as regras que nós decidimos é não ter plateia, exatamente para evitar confusão como teve antes, porque quando você abre para a plateia, por mais que você tenha rigor, na visão de alguns candidatos, poderia ter torcida. Né? Então, isso acaba tumultuando, é aquela história do debate sempre, por favor, mantenham-se calados, é aquela coisa repetitiva que você tem no debate. Então, a gente se organizou para sair tudo da melhor forma possível. Então, a gente viu que ali no dia a gente ia ter novidades, e teve. Né? Então, teve momentos ali meio tensos. Né? Então, por exemplo, a gente tinha um combinado ali que a imprensa ia entrar no auditório, ia participar. Momentos antes, os partidos não... Né, optaram por não ter a presença da imprensa dentro do auditório. E aí você tem que falar com a imprensa, você tem que passar esse recado, né? Então tudo isso envolve essa dinâmica, né? O improviso. A partir do momento que a imprensa não entra no auditório,
quem seriam as fotos do evento. Então ficou sobre nossa responsabilidade. E a gente sabia disso. Então, a partir desse momento, a gente fez toda uma força-tarefa para conseguir atender essa demanda de fotos. Olha, quando a gente vai fazer a cobertura política, sempre o importante é tentar buscar algum ângulo que não seja o ângulo óbvio que a TV já faz do candidato, né? Então a gente busca sempre pegar uma reação, pegar um candidato apontando para o outro. E assim que acabou o evento, todos os jornais que solicitaram as fotos do evento receberam. E as nossas fotos estamparam, com muito orgulho, os jornais no dia seguinte. Eu faço a coordenação na hora, junto com o Felipe Vidal, que também é produtor, que ele fica direto no iNews, que é o nosso programa que alimenta o roteiro e o TP, né? E eu fico na comunicação, que é na botoneira, falando com todo mundo. Candidato Ricardo Nunes, ele pediu direito de resposta, mas agora tem a réplica, então peço que o senhor vá com a réplica, nós vamos aguardar a resposta. Quais você, então, enxerga que são os maiores desafios, principalmente de mediar um debate, de apresentar um debate? Olha, descobri que é você manter o controle na hora. Você conseguir fazer todo mundo se controlar, respeitar o tempo, cumprir as regras estabelecidas. Eu acho que na hora é o maior desafio. Porque em relação à participação, a perguntas, isso eu não tive essa participação. Teve outros jornalistas que fizeram as perguntas, né? Então, o grande desafio é você tentar fazer o melhor possível para que seja um debate dentro das regras. Eu acho que o maior desafio foi esse, sem dúvida alguma. Tem sempre uma pessoa, né? Fica ali algumas pessoas responsáveis por verificar só a regra, porque um candidato não pode ser perguntado 2 vezes, responder 2 vezes e tudo mais. Uma outra pessoa fica responsável só por checar o tempo, se os tempos estão sendo colocados na ordem certa, porque tem um tempo de pergunta, um tempo de resposta, um tempo de réplica, que é gerado pelo nosso operador de GC, né? Mas tem um produtor que fica ali junto, checando se ninguém se perdeu. Eu acho que tem muitas frentes, né, nessa cobertura. A gente primeiro tem que se ater ao que eles falam sobre propostas, o que eles apresentam sobre a cidade. Quem cobra mais tempo tem que ficar de olho se eles apresentam alguma novidade, se eles disseram algo que nunca foi dito antes. Esse debate especificamente foi muito acalorado, assim, foi muito tenso, foi marcado por muitas trocas de ofensas. Então isso acaba também afetando muito, né, as nossas matérias, porque a gente se pauta também por isso, né? Quem alfinetou quem, quantos direitos de resposta foram pedidos. O direito de resposta, ele era avaliado na hora, imediatamente, por uma equipe jurídica, né? Tinham 2 advogados aqui no Switcher, dentro do Switcher, então a responsabilidade era toda deles. E aí, a partir disso, eu passava para Denise, né, para a apresentadora, mediadora, se tinha sido concedido ou não. Foram solicitados aqui outros direitos de resposta, o nosso jurídico avaliou, inclusive de Guilherme Boulos. Até o momento lá que o Datena saiu para falar com o outro, para ir no púlpito do Marçal, é o tipo de registro que, se você tem fotógrafos, jornalistas lá dentro, eles fazem um registro que tem um outro olhar e que às vezes até ajuda a própria TV Gazeta e os organizadores de debate a repensarem os debates no futuro, mas infelizmente dessa vez não foi possível. O Datena levantou do púlpito, foi até o Marçal, isso foi um movimento um pouco assustador, a gente ficou naquele limite ali, vai, não vai, né? Será que vai ter alguma agressão? Isso é perigoso. Tem uma correria também que as câmeras acabam não pegando, né? Ali, pelo menos quem está assistindo o debate, mas que a gente corre para a porta do estúdio para ver quem está entrando de assessor, quem está saindo, se os assessores estão batendo boca entre eles. Os jornalistas e alguns assessores dos candidatos assistiram ao debate dentro da sala de imprensa. Antes e após o término da transmissão, os políticos deram rápidas entrevistas para os jornalistas. Na verdade, assim, a gente faz o que é possível, porque a imprensa é muita gente, né? Então, você vê que forma aquele quebra-queixo enorme lá com dezenas de jornalistas e câmeras, e a gente vai tentando se posicionar para tentar fazer a melhor imagem, né? E tentar municiar os veículos de imprensa que precisam das fotos com esse material. Mas, de novo, na cobertura política, não é a foto da coletiva que é o mais importante. O mais importante é a gente que está todo dia na rua, fazendo a campanha de rua, tentar encontrar aquela reação. O candidato que cumprimenta um eleitor, um olhar dele, a cara feia com o pastel que não foi tão gostoso.
tem os textos que a gente já manda durante o debate, mas tem o pós-debate também que a gente acompanha, que a gente faz a saída, né, as últimas falas dos candidatos. Tem um lado um pouco de análise também de o que fez esse debate ser diferente dos outros, o que a gente pode esperar para os próximos. Então, o trabalho não parou ainda, a gente continua e fica também acompanhando com as campanhas, se vai ter alguém que vai entrar na justiça, se alguém vai reclamar sobre direito de resposta nas redes sociais. A gente fica ali pelo menos mais 1 ou 2 horas ali acompanhando, tentando entender o que aconteceu, vendo rescaldos.